Boa noite, meu irmão, na graça e na paz do Senhor. Você que está em casa, você que está no templo, vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero convidar a igreja a se colocar em pé, abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 7. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a versículo 7. Você, meu irmão, que está em casa, compartilhe com seus amigos, com alguém mais próximo, para que também possa estar conosco, adorando a Deus. Você que pode estar na igreja, venha cultuar conosco todos os domingos. Fique em casa não, você que pode. Agora você que não pode, assista online. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 7, diz assim: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensamento, a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Que nós possamos ter o mesmo sentimento de Cristo. E eu te convido nessa noite a se esvaziar do seu eu, do seu orgulho, se esvaziar para que possamos ser cheios de Deus. Curve a sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, ó Deus, pela vida que o Senhor nos deu lá na cruz do Calvário, em prol das nossas vidas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ensinar nesta noite a nos esvaziarmos, ó Deus, a ter o mesmo sentimento que o Senhor teve, ó Deus, de amor, compaixão, e que nós possamos deixar o nosso eu de lado, as nossas preocupações de lado, ó Deus, e poder nos encher do Teu poder, da Tua glória, poder desfrutar deste momento maravilhoso que é estar na Tua presença, Senhor. Te pedimos, ó Deus, toma a direção deste culto, ó Pai, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, ó Deus. Nós queremos nessa noite, ó Deus, sentir a Tua glória, sentir o Teu poder, ó Deus. Abençoe aqueles irmãos, ó Deus, que estão em casa, ó Pai, assistindo, Senhor, pelo online, que o Senhor possa visitar a cada um, ó Deus. Visite, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas também, Senhor, passando por alguma necessidade, ó Deus, que o Senhor possa estar indo de encontro, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor, louvando a Deus. Podeis assentar. Vamos celebrar o nosso Deus. Pode continuar em pé, igreja. E vamos adorá-lo. Vem, vamos festejar. Vem, vamos festejar, juntos celebrar o nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar o nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te
Glória a Deus. Faz chover, Senhor, que o Senhor possa estar derramando as chuvas dele sobre nossas vidas. Esta outra canção que nós vamos entoar para louvor e engrandecimento do Senhor se chama Entrega. Você pode estar nesse momento entregando tudo aquilo que atrapalha de seguir a Jesus, tudo aquilo que muitas vezes deixe com que você venha adorar o Senhor, que você possa estar neste momento em atitude de oração cantando esta canção. Entregue o seu viver a Ele, diz essa canção. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu. Sonhos sendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrega ao Senhor, querido. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
a sua oração nessa noite. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Sonhos rendo a ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canta essa canção, entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, o nome da louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Só a igreja. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entregue teus problemas a Deus. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Para terminar mais uma vez. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Ó Deus, nós queremos entregar tudo ao Senhor, mas sabemos que muitas vezes é difícil, ó Deus. Muitas vezes nós queremos controlar o nosso carro, nós não queremos que o Senhor seja o piloto da nossa vida, mas Senhor, por misericórdia, nós queremos entregar sim, ó Deus. É o nosso desejo, porque nós não sabemos nada, quem sabe todas as coisas é o Senhor. Por isso as nossas vidas têm que ser entregue dia a dia na Tua presença. E queremos que essa entrega seja de todo o coração, de todo o nosso viver, de toda a nossa alma, porque nós sabemos que a nossa esperança está em Ti. Por isso a nossa entrega tem que ser diariamente em Ti, Senhor. Por isso nós louvamos e agradecemos, porque quando nós entregamos ao Senhor, o Senhor faz como o Senhor quer. E o que o Senhor quer é o melhor para nós. Obrigado, Jesus, porque nós podemos confiar no Senhor. É no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. A igreja pode sentar-se. Boa noite a todos, que bom que vocês estão aqui, a você que nos assiste também. Essa canção termina: e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti, tudo a Ti. Confesso que desde domingo passado, após o culto que nós tivemos, e nós falamos sobre um tema diferente de hoje. Aliás, semana passada nós falamos em como investir a sua vida. Aí eu falei lá que
dei motivos, princípios pelos quais nós devemos investir a nossa vida. Mas como nós começamos, ou temos condição de investir, de iniciar esse investimento da nossa vida? É com a rendição total. Diga comigo aí, rendição total. O tema de hoje então é rendição total. E eu fiquei pensando, aliás, a canção que nós terminamos fala exatamente disso: entrega, rendição, submissão a Deus. E para começar esse tempo, meu irmão, minha irmã, me lembro você de uma frase escrita por C.S. Lewis, o mesmo escritor de Crônicas de Nárnia. Ele diz assim, presta bastante atenção: quanto mais deixamos o que agora chamamos de nós mesmos fora do caminho, e quanto mais deixamos que Ele nos tenha, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Quanto mais deixamos o que agora chamamos de nós mesmos fora do caminho, e quanto mais deixamos que Ele nos tenha, Deus, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Hebreus 12, versos 1 e 2. Rendição total, ou entrega total. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, aí o texto continua, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E o texto continua no verso 2, tendo os olhos o quê? Fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para a gente caminhar essa vida com vitórias, com bênçãos, galgar novos passos, nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Eu não sei as mulheres que estão aqui, se elas já foram numa praia de salto, Você vai fazer uma corrida de salto na praia, você já tentou fazer isso? Então, quando a gente faz algo sem a roupa adequada, sem o preparo adequado, isso nos atrapalha, Quando a gente vai com uma roupa, por exemplo, você vai fazer uma corrida e você vai de sapato, de calça jeans. Quem já caiu numa piscina de calça jeans? Você vai nadar de calça jeans, trava você, porque aquilo te atrapalha, aquilo te incomoda, aquilo não faz bem, não faz com que você consiga desenvolver o que você precisa desenvolver. E a frase que eu quero iniciar esse tempo é que Deus quer que você lhe dê tudo. Preste bastante atenção. Deus quer que você dê a Ele tudo. E de acordo com esse texto que nós vemos, a perseverança é algo vital quando se trata de uma jornada espiritual. Resistência. Nós temos que remover todas as inquietações que nos distraem e que retardam o nosso passo. Tem muita coisa que atrapalha a gente. A gente podia estar muito mais longe, muito mais à frente do que nós estamos hoje, mas por conta de algumas coisas que nos atrapalham, isso nos impede. E a nossa tendência é acreditar que nós vamos conseguir caminhar mesmo com o peso que nós temos sobre nós. E a verdade é que o maior obstáculo para Deus realizar tudo o que Ele tem a realizar na minha vida e na sua, não são as pessoas, não são as coisas, mas o maior obstáculo somos quem? Nós mesmos. O que nos atrapalha são as nossas ambições, os nossos objetivos, o nosso orgulho, a nossa vontade própria. Isso atrapalha o que Deus quer fazer na nossa vida. Embora seja difícil compreender, Deus, na sua maravilhosa graça, anseia
que nós deixemos de lado todo o peso morto, tudo que atrapalha. O texto diz lá, todo pecado, tudo que atrapalha, nós precisamos deixar de lado. E isso envolve total rendição a Deus. Andrew Murray, se você não leu o livro dele, leia, é um escritor bastante antigo. Num livro dele chamado Rendição Absoluta, ele diz assim: o primeiro passo para a rendição total é crer que Deus aceita a sua rendição. Deus aceita. Só que o diabo quer atrapalhar essa caminhada. Ele quer que você caminhe na vida cristã com pesos, porque ele quer tirar você da sua eficácia. Ele não quer que você produza o que Deus espera de você. E o apóstolo Paulo diz claramente que todo seguidor de Jesus precisa entregar a vida a Deus, quando? Diariamente. E decidir ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Para você pensar, antes de nós falarmos das lições, pense aí, hoje é um tempo de você refletir na sua vida. Quando você pensa na palavra rendição, o que vem na sua mente? Pense aí na palavra rendição. Talvez venha na sua mente uma luta do UFC, né? Estão lutando, de repente alguém está quase sufocando o outro, faz assim, né? Se rendeu. Talvez você pense em alguém se entregando às autoridades depois de ser perseguido pela polícia. Ou então alguém se entregando a um hábito, a um vício. Ele não vence mais aquele vício, ele se rende àquele vício. Mas hoje eu não estou falando disso. Eu estou falando não de uma posição física ou de um sentimento emocional, mas da posição espiritual da sua alma. Que Deus espera que você desenvolva o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Nós nos rendemos quando abrimos mão de todos os aspectos da nossa vida para Deus: passado, presente e futuro. Pense nisso. Você já viu uma corrida de bastão, já viu isso? Pense nisso quando você passar o bastão da sua vida para Deus, para que Ele lhe dê o poder para viver para Ele cada dia. Olha o que Jesus disse em Marcos capítulo 8, verso 34. Olha o que Deus espera de você. Pensa que é fácil? Veja, Mateus 8, 34. Se alguém quer ser o meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Isso é rendição. Isso é entregar a sua vida aos cuidados de Deus. A instrução de Jesus aqui é dada de forma tão simples que parece fácil, não parece? Parece que Jesus sabe o jeito, e Ele sabe de fato que com Ele, com a força do Espírito Santo, nós temos condição de fazer essa entrega total a Deus. E eu quero que você guarde bem essa frase: o processo de rendição a Deus, aquilo que a Bíblia chama de transformação, está longe de ser algo instantâneo. É um processo pela vida toda. Todo dia você tem que se entregar. Todo dia. E eu achei, quando a gente se prepara para o sermão, a gente procura fontes, né? Tem um escritor que diz assim, olha que lindo: a chave para a transformação espiritual é encontrar Deus em vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? A nossa inclinação natural é trazer as partes mais bonitas do nosso eu para Deus. O que está bonito, certinho. Entretanto, Deus quer que a gente confie nele o suficiente para Ele encontrar e ver as nossas fragilidades, as nossas falhas, os nossos defeitos. Tragicamente, meu irmão, minha irmã, a maioria de nós mantém grandes características do nosso mundo interior escondidas. A gente não quer expor isso para Deus.
E a gente fala, poxa, eu estou com vergonha. Mas Deus sabe. Se nós quisermos avançar nesse processo de entrega a Deus, nós precisamos submeter tudo a Deus. Nós precisamos, eu e você, vir a Deus exatamente como a gente está. É absolutamente imprescindível para a gente conseguir um novo começo. Pergunta que eu tenho para você: você já entregou tudo a Deus? Pensei, você já entregou tudo a Deus? O que eu falei? Tudo, diz aí, tudo. Você sabe o que envolve tudo? Tudo. Relacionamentos, carreira, quem tem filhos, dinheiro, sonhos, desejos, dores, pesares, preocupações, anseios, tudo que compõe a sua vida, você precisa entregar para quem? Para Deus. Existem coisas sobre as quais você não está permitindo que Deus veja? Existem coisas sobre as quais você não está permitindo que Ele tenha controle na sua vida? Algumas áreas. Eu quero hoje, meu objetivo hoje, nessa noite, é que você traga à tona as coisas que estão desviando você do propósito que Deus tem para a sua vida, retardando a sua vida. Max Lucado, um escritor escreve muito gostoso de ler, ele diz assim, olha que lindo: não vá a Deus, não vá até Deus com opções ou com a expectativa de que Ele escolha uma das suas preferências. Vá a Deus com mãos vazias, sem agendas ocultas, sem dedos cruzados, nada atrás das costas. Vá a Deus com a disposição de fazer o que Ele quer e o que Ele disser. Se você entregar a sua vontade, então Ele te equipará com todas as boas coisas para fazer a vontade dEle. Você se lembra do momento que você se rendeu a Jesus? Eu me lembro, não lembro exatamente o dia que eu me entreguei a Jesus, mas eu lembro o dia a época em que eu entreguei minha vida para Jesus. Mas esse tempo que a gente entrega a vida para Jesus é só um momento. O processo, o momento da rendição começa lá, mas existe um processo de rendição diária, todos os dias. É aquele processo que o salmista Davi escreveu no Salmo 139, os 2 últimos versos: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Todos os dias, às vezes várias vezes por dia, você precisa olhar para dentro de si e entregar aquilo tudo na mão de Deus. O momento da rendição é quando você entrega a vida para Cristo, mas o processo de rendição é todos os dias, talvez várias vezes no dia. Várias vezes no dia. O problema do sacrifício vivo é que ele pode escapulir do altar de Deus, então você vai precisar renovar a rendição várias vezes no dia. Pergunto de novo: você já entregou toda a sua vida a Deus? Toda? Ou entregou algumas partes para Deus e no final você acabou tomando elas de volta? Não importa onde você esteja, faça o seu momento de entrega hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de se render a Jesus. Deus quer usar você poderosamente, mas Ele precisa que você se entregue. Eu me lembro de Moody, no final do século XVIII. Ele disse assim, ele ouviu uma frase, alguém dizendo para ele: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. E ele olhou para aquele homem, Aline, e falou assim: eu serei esse homem. Até hoje, ele morreu em 1899, até hoje nós colhemos os benefícios da declaração que ele deu. Um homem totalmente entregue nas mãos de Deus.
Eu creio que aqui ninguém está totalmente entregue. Você está totalmente? E eu quero com você observar 5 obstáculos para que a gente se entregue a Deus totalmente. 5 coisas que nos impedem de se render totalmente a Deus. E nós precisamos entregar essas 5 coisas em total rendição a Deus. Mas eu quero antes orar com você. Eu quero que você repita comigo essa oração. Repita, porque eu quero que seja um dia diferente na sua vida. Vocês que estão aqui, as pessoas que nos acompanham, ore comigo agora, repita comigo. Senhor, me ajude a me examinar, mostre-me tudo que me atrapalha e me desvia de Ti, Senhor. Me dá forças para que eu entregue estas coisas ao Senhor. Tome cada aspecto da minha vida e use-o para a Tua glória. Me ajuda a sentir o Seu amor, a Sua aceitação, a Sua graça, o Seu perdão, de uma maneira nova e viva. Me concede um novo começo contigo hoje, em nome de Jesus. Amém. Primeira lição. Você orou pedindo isso, certo? Então vamos fazer. Primeira lição. Entregue a Deus as suas preocupações. Se a gente tentar identificar a característica mais comum do ser humano no mundo, nós poderíamos dizer que é a ansiedade, a preocupação, o estresse, ou como os psicanalistas dizem, a síndrome do pensamento acelerado. Muitas pessoas vivem ansiosas, preocupadas com muitas coisas, e com essa epidemia, isso agravou-se ainda mais. Todo mundo é afetado pela preocupação e pelo estresse em alguma área da vida ou em várias. Para alguns, é algo ocasional, causado por circunstâncias extraordinárias. De vez em quando ela fica estressada, preocupada, ansiosa. Muitos outros são ansiosos crônicos, o tempo inteiro está nervoso, preocupado. Eu espero que nenhum de vocês seja assim, que vive preocupado. Quando está com uma coisa, fica procurando coisa para ficar preocupado. Vive ansioso. Passa os dias pensando em todas as coisas e querem controlar e consertar tudo. E depois de um certo tempo, esse constante carregar dessas ansiedade sobrecarrega e distancia a pessoa de Deus. Porque uma pessoa ansiosa, ela é ansiosa porque falta fé. Porque se ela tiver fé, ela acredita que Deus vai cuidar daquilo. Falta entrega, porque se ela entrega aquilo para Deus, ela descansa em Deus. A Bíblia diz que Deus quer as nossas preocupações. Diga aí, Deus quer as minhas preocupações. Salmo 55, 22 diz assim: olha você, entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. A palavra aqui entregar não é simplesmente colocar na mão de Deus, é empurrar para Deus, é lançar para Deus. Deus quer isso, Ele quer as suas preocupações. Ele está dizendo na nossa linguagem: pode mandar, eu pego, dê os seus cuidados para mim, eu quero todas as suas ansiedades, elas não vão me sobrecarregar, de forma alguma. E a pergunta que eu tenho para você agora, nesse momento: com o que você está preocupado? Pensei. Você está com alguma preocupação agora, nesse lugar, aqui no templo, ou você que está na sua casa aí? Com o que você está preocupado? A maioria das pessoas estão preocupadas com trabalho, relacionamentos, finanças, saúde, ou com a realização dos seus sonhos, seus desejos. Outros se preocupam em ser aceitos pelas pessoas, serem aprovados, vencer comportamentos pecaminosos, ou seja, está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, ela está preocupada em deixar aquilo, em sentir que ela é perdoada por Deus. Billy Graham, um grande evangelista, ele disse assim, que a ansiedade é o resultado natural quando nossas esperanças estão centradas em qualquer coisa menor do que Deus. Se a pessoa é ansiosa é porque
a esperança dela está centrada em algo que não é Deus. Às vezes nela mesma, às vezes na condição financeira dela, às vezes em outra pessoa, às vezes no trabalho dela, e isso a torna ansiosa. Por quê? Porque ela não lança a ansiedade, o cuidado para Deus. Eu sei quais são as coisas que me preocupam. Você sabe quais são as suas? Pense aí. Um minutinho para você. Pense aí, liste na sua cabeça. Quais são as coisas que te preocupam? Liste elas. E quando você terminar essa lista, transforme essa lista em oração. Meu desafio para você hoje é que você entregue todas as suas preocupações para Deus. Talvez você está aqui hoje, ou você me assistindo, preocupado já com o início da semana que você tem para resolver, com alguém que está com problema de saúde, com alguma situação que você tem tensa que você tem que resolver, e você então não tem paz no coração, e Deus está desafiando você: entregue isso a mim. A Bíblia diz: lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lance hoje, não deixe para amanhã. Faça uma lista lá de todas as coisas que te preocupam. De repente é seu filho, sua mãe, seu pai, seu trabalho, sua conta bancária, tudo que te preocupa. O que você está se preocupando? Liste aí. Transforme isso em oração. Mude o foco. Pare de pensar em algo negativo, isso é preocupação, e pense em algo positivo, isso é oração. Transforme a preocupação em oração. Então, o primeiro ponto, você lembra qual é? Entregue a Deus as suas preocupações. O nome já diz, preocupação, ou seja, está preocupado antes da hora. Você se ocupa antes do momento. E às vezes isso nunca vai acontecer. Segunda lição: entregue a Deus as suas feridas. Deus não quer que você entregue a Ele apenas as suas preocupações. Ele quer que você entregue as suas feridas. Deus quer as suas feridas. Ele espera que você confie a Ele tudo que provocou sofrimento e cicatriz na sua vida. Tudo. Mesmo que você acredite que os danos sejam irreparáveis, Deus está dizendo na palavra dele, no Salmo 147, verso 3, só Ele cura-os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Quais são as feridas que você tem? Preste bastante atenção. Eu li uma frase, eu não sei quem é o autor, diz assim: Deus não quer cutucar a sua ferida, Ele quer curar a sua ferida. Porque quem cutuca nunca deixa sarar, né? A hora que está secando o machucado, ele cutuca e volta a machucar. Deus não quer cutucar a sua ferida, Deus quer curar a sua ferida. Deus quer tomar as nossas feridas e nos ajudar a superar as feridas. E Deus aqui não está falando de feridas físicas, que você levou um tombo, se ralou. Deus está falando de feridas emocionais, espirituais, que você tem levado há muito tempo na sua vida. É algo muito profundo. E eu descobri que na minha vida e na vida de muitas pessoas com quem eu tive contato, os danos emocionais não saram rapidamente. Às vezes leva-se tempo para ser curado emocionalmente. Isso acontece porque nós não buscamos a Deus na sua palavra. Ele é o grande médico e promete curar as nossas feridas. Me lembrei de uma história. Aliás, está em voga agora uma história muito parecida. Diz que uma mulher estava numa festa, uma moça numa festa, ela se embriagou, tomou tudo e todas, de tudo. E ela então apagou de tão embriagada que estava, e quando ela acordou, ela estava sendo estuprada, abusada sexualmente. Depois de um ano, ela casou-se muito bem com um marido que a amava, e toda vez que ela ia dormir com seu esposo, ela tinha todo aquele sentimento, aquelas experiências, aquele trauma emocional, ela trazia para o relacionamento dela, e aquilo fazia mal para ela. Ela chorava, ela se entristecia, doía dentro dela. E aquele relacionamento não caminhava bem, por quê? Por causa dos traumas que ela trouxe daquele evento que aconteceu com ela. E certo dia ela disse, eu vou abrir aspas porque eu
Tem o depoimento dela, ela diz assim: eu me forcei a começar a conversar sobre aquilo e pouco a pouco a dor começou a diminuir. A parte mais difícil, olha o que ela diz, não foi perdoar o sujeito que me estuprou, foi perdoar a mim mesma. Eu não podia me livrar daquela pequena voz que continuava me dizendo: você estava bêbada, você decidiu estar lá. Finalmente eu clamei a Deus, ela diz: Senhor, estou cansada de ouvir em minha cabeça essas palavras que machucam. O Senhor me perdoa por ter bebido demais naquela noite? Me perdoa por não ter feito escolhas certas? E ela continua: então me senti livre naquele momento. Naquele mesmo instante, eu percebi que o sofrimento de Cristo por mim foi muito maior do que eu tinha sofrido. Eu percebi que havia outras coisas além de mim mesma e a minha dor. Olha o que ela diz: daquele momento em diante a minha história nem era mais minha história não era uma tragédia, era uma vitória. E não era minha vitória, era dele. Desde então não tem sido mais a minha vida, tem sido a vida dele. Sinceramente, eu não penso que possa haver algo mais importante. Quais são as feridas que você tem trazido do seu passado? Traumas da sua infância? Com alguém? Normalmente outras pessoas nos fazem isso. Traumas que você traz. Já disse essa história aqui. Há um tempo atrás eu conversei com uma terapeuta e ela disse que ela encontrou uma moça muito bem casada, com 2 filhos lindos, marido que a amava demais. Só que ela foi lá porque ela não era feliz no casamento dela. Ela sofria no casamento. Tudo ia bem, viviam bem financeiramente, o marido amava, serviam a Deus, os filhos educados, comportados, e ela não era feliz. E ela começa a conversar com aquela terapeuta, e aquela terapeuta contou para mim isto, que ela, depois de muito tempo de conversa, ela descobriu que aquela moça, aquela senhora, foi abusada pelo avô várias vezes na infância, quando era criança. E aquele trauma ela não resolveu, aquelas feridas não foram curadas, porque era aquela família em que o avô era o centro das atenções. Toda a família no final do ano se reunia na casa do avô, e ela era a neta predileta do avô. O avô era o santão para eles todos. Ninguém sabia o sofrimento daquela criança. E ela não tinha coragem, nunca teve coragem de contar às pessoas, que ninguém ia acreditar no que ela diria do vô. E ela trouxe aquilo para o casamento. E o casamento poderia estar dando certo, mas não estava por conta daquele trauma que só Jesus podia curar. Alguém te feriu profundamente que você não pode parar de pensar naquilo? Existe alguém com quem você não quer parecer de jeito nenhum? Alguém que te trouxe marcas difíceis, dores difíceis, tristezas, feridas na sua alma, nas suas emoções, que te fazem mal. Saiba que a sua amargura torna você muito mais parecido com aquela pessoa que você não quer parecer. A única forma de você encontrar liberdade e cura é entregar a dor para quem? Para Deus. Que feridas emocionais você carrega? Você não precisa contar para mim. É tempo hoje, se você traz traumas às vezes você nem lembra dos traumas, você precisa de um tratamento, de conversar mesmo, de aconselhamento, porque você não é feliz e você não sabe por quê. Talvez uma conversa, uma terapia vai trazer à tona algumas coisas que te feriram, e é tempo de permitir que Deus cure essas feridas. Pense nas feridas que você tem carregado e entregue essas feridas completamente a Deus. Nós estamos para começar, eu estava conversando com a Cláudia, um curso que chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Às vezes as emoções nos atrapalham de ter um bom relacionamento com Deus por conta de traumas que nós trazemos. O diabo talvez queira cochichar no seu ouvido: não deixe ninguém saber disso. Você vai se expor.
E eu digo para você, o diabo já começou mentindo. Deus sabe disso. Ele quer que você clame o nome dele e lhe entregue as suas feridas. A Bíblia diz, ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas feridas. Isaías 53 diz isso. Não deixe que antigas feridas roubem um novo futuro que Deus tem para você. Não deixe que isso atrapalhe tudo que Deus tem de novo para você. Não deixe essas feridas atrasar você e impedir o trabalho que Deus quer realizar na sua vida. Talvez você tenha trauma porque seu pai não cuidou bem de você, só te deu palavras negativas, sua mãe, amigos, na sua infância, talvez um bullying que você sofreu na escola, no colégio, no trabalho. Talvez você tenha levado traumas até agora e Deus quer curar você. Talvez você tenha ouvido lá na sua infância, você não vai dar em nada, você não vai dar certo, e aquilo tem trazido mágoa, ferida no seu coração. Palavras de negação para você. Se você sente que tem graves feridas no passado, que controla a sua vida, procure ajuda, procure. Às vezes precisa de ajuda de terapeuta, de conselheiros profissionais. Se você quiser conversar comigo, tiver traumas, fique à vontade, marque um dia, converse comigo. Você precisa aprender a perdoar as pessoas do seu passado, se você pretende viver o melhor de Deus para a sua vida. É hora de render a Deus, de entregar a Deus as suas feridas. Então a primeira lição, entrega a Deus as suas preocupações. Segunda, entrega a Deus as suas feridas. Terceiro, entrega a Deus os seus erros. Erros. As feridas resultam de ações dos outros sobre nós, não é isso? Alguém agiu sobre nós, nós somos feridos. Mas os erros são coisas que a gente fez que causou a nossa vergonha e a nossa angústia. Erros que a gente cometeu contra outra pessoa, contra nós mesmos, intencionalmente ou não. Erros que podem resultar de ações ou omissões ou palavras nossas. Quase sempre a gente não gosta de admitir os erros, né, Ricardo? Mas Deus nos quer limpos para que Cristo possa dar o seu descanso. A Bíblia diz, Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tem muita gente sobrecarregada, por quê? Por causa de erros, e ela não se perdoa por causa daqueles erros. Bem poucas coisas são mais danosas do que a culpa que pousa sobre as nossas tentativas de cumprir o que Deus quer fazer na nossa vida. Enquanto a gente não entregar a Deus os nossos erros, a nossa vida estará travada. Travada. Quero lhe dizer para você uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deus não é o autor da culpa na vida do cristão. A culpa é do diabo. Quem acusa você não é Deus, é o diabo. A Bíblia diz que não há condenação em Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz isso. Se você se sente culpado por sua atitude ou ações com outras pessoas, pecados pelos quais Cristo já pagou o preço, recuse a influência destrutiva na sua vida, confesse, se arrependa. Existe uma diferença entre culpa e convicção, meu irmão. Deus se importa com você e com a sua integridade, por isso Ele te convence dos seus pecados. Ele abre os seus olhos e mostra, você está errado nisso, nisso, nisso e aquilo. E Ele nos convence para quê? Para que a gente se arrependa, não se perca. Enquanto o diabo te acusa, joga na sua cara e fala, você não tem jeito, não tem perdão. Deus fala, vem, eu te perdoo. Se renda, se arrependa. Enquanto a culpa nos faz sentir indignos, com vontade de esconder de Deus, a convicção do pecado faz a gente se sentir digno e com vontade de correr para Deus. Fala, Deus, é o Senhor. É a hora de colocar a boca no pó mesmo, como eu escrevi esses dias atrás, e se render, entregar a nossa vida ao Senhor. E eu confesso para você, meu irmão, minha irmã que estão aqui, você que me assiste, chateado, que muitas vezes eu firo as pessoas com as minhas palavras. Você já fez isso? Você não queria fazer, mas soltou uma palavra que escapou e magoou a sua esposa, seus filhos, as pessoas com quem você convive, amigos. Apesar de saber que a Bíblia diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar,
quando a gente falha em deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida, o resultado pode ser palavra que desagrada a Deus e fere as pessoas. Você já feriu alguém? Já machucou alguém? A entrega dos seus erros a Deus começa com a confissão. Você precisa assumir os seus erros. O ato de admitir os seus erros a Deus e para aqueles que você feriu é necessário para que você seja perdoado. Não adianta você saber que você tem erro. Você precisa confessar, se arrepender. E a verdadeira convicção ou confissão exige arrependimento sincero do coração. Preste bastante atenção. Não basta dar desculpas, tentando chamar nosso pecado de um simples engano e equívoco. Aliás, a gente ouve muito isso. Hoje já não se fala muito de pecado. Fala-se de problema. O fulano lá tem um problema, ele precisa de um tratamento, coitado. Então ele vira um coitado ao invés de ser um pecador. E ele acha que não precisa mais confessar, é um problema, tadinho. Não, é um desvio de caráter. É pecado. Ele precisa pedir perdão. Ele errou. Aquela história, o fulano roubou porque lá no passado, coitado, ele tem um trauma porque ele sempre viveu na miséria. Não. Uma coisa não gera outra. Ele roubou e está errado que ele roubou. Ele precisa arrepender. Não adianta desculpas. Hoje estão trocando o nome de pecado para problema. O fulano tem um probleminha, tadinho. Ai, coitado. Não, é pecado. É pecado. Olha só o que diz Corrie ten Boom, uma escritora lá da época do nazismo. Ela foi morta, martirizada no nazismo. Ela disse assim: o sangue de Jesus nunca limpou uma desculpa. O sangue de Jesus nunca limpou uma desculpa. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado confessado. Pecado perdoado é pecado confessado. Você confessou. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Mas precisa que a gente confesse. Confesso para vocês que muitas vezes eu tive que admitir alguns erros para minha esposa e pedir perdão para ela. Você já fez isso? Já pediu perdão para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para aqueles com quem você convive? Você teve a coragem, porque é para gente forte, de pedir perdão? Perdão não é para fraco, é para corajoso, é para forte. Você teve coragem de admitir seus erros? É interessante, um casal briga e eles querem, um quer ganhar a discussão, né? Ele ganha a discussão, mas vai dormir no sofá. Grande coisa, né? Numa discussão, o mais importante é o relacionamento, não é ser o dono da verdade. É preciso confessar, pedir perdão. Eu tive também, muitas vezes, de confessar aos meus filhos, pedir perdão a eles pela maneira que eu os tratei. Me lembro claramente um dia, eu estava irritado com outra coisa. Adulto tem essas coisas, ele vem preocupado com outra situação, e o filho quer atenção, porque chegou em casa, o filho quer sua atenção. Pai. E eu fui bruto com o Mateus, meu filho. E de repente, eu olhei para ele, eu caí em si. Eu me lembro até hoje, foi na área de casa, no fundo de casa. Eu falei: Mateus, olha para o papai. Eu quero pedir perdão para você, porque eu fui bruto com você. O papai estava nervoso com isso e aquilo. E eu peço perdão, você me perdoa? A hora que eu olhei para ele, os olhinhos correndo lágrimas, eu abracei ele e os dois choramos juntos. É hora de se livrar, meu irmão, minha irmã, de entregar para Deus os seus erros. Aí você fala: pastor, se é verdade que Deus está ciente dos meus erros antes de eu chegar a Ele e confessar, por que eu preciso confessar a Deus os meus erros? Eu te dou uma resposta bem clara que eu encontrei num livro que diz assim: confessar os seus pecados a Deus não é contar algo que Ele ainda não sabe. Até que você confesse, entretanto, são o abismo entre você e Deus. Mas quando você confessa, Ele se torna a ponte entre você e Deus.
É aquela história, você sabe que seu filho errou, mas ele não conta para você. E você fica decepcionado, porque aí você fala, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, tudo certinho. Você sabe, Deus sabe quais são os seus erros. Mas Ele quer ouvir que você assume, se arrepende e confessa. A Bíblia nos adverte da penalidade por não confessar. Se você não confessar, olha o que a Bíblia diz. Provérbios 28, 13 e 14. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cai na desgraça. Quanta gente tem tudo para ser feliz, mas é amargo, porque não entregou os erros e os pecados para Deus. Traz aquela amargura. Está bem financeiramente, tem carro, tem casa, tem tudo para ser feliz, tem uma esposa bonita, filhos educados, mas está amargo, porque não assume os erros, não pede perdão, bruto com a esposa, trata mal os filhos, desonra os pais. Deus quer que você assuma seus erros, e Deus deixa a gente com uma escolha. Você tem duas escolhas: confessar os pecados, ou se apegar a eles e ser capaz de sentir o alívio, e não ser capaz de sentir o alívio do arrependimento, e carregar essa carga para a sua vida. Tem gente que vai para o túmulo amargo, morre de amargura, morre de ressentimento, mas não assume os erros. O autor do livro A Vida que Você Sempre Quis, John Ortberg, ele diz assim: antes de mais nada, confissão não é algo que Deus nos obriga a fazer, porque para Ele seja necessária. Nós precisamos confessar porque é necessário para nós. Para Ele não. É nós que precisamos de perdão. É nós que precisamos de cura. Não é Deus. Deus está oferecendo. Esse é o propósito da confissão que Deus quer que a gente compreenda. E a pergunta que eu tenho para você: que feridas você causou na vida de alguém que ainda você não confessou para Deus? E pelas quais ainda você não pediu perdão para aquela pessoa? A coisa mais dura, e eu já fiz isso, espero que você não tenha feito isso, é você dormir sem ter pedido perdão para alguém. Você vira para a cama, para lá, para cá, e você deixa passar a noite, amanhã vai ser mais difícil. E a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O que ele está dizendo? Não durma sem resolver. Por quê? Amanhã vai ficar mais difícil, e quantos os dias se passam, mais difícil. E eu quero desafiar você a listar hoje, e confessar a Deus, e buscar perdão a Deus o mais rápido possível. Não carregue mais erros sobre você. Entregue a Deus os seus erros. Entregue. Para que carregar esse fardo que você sabe que Deus quer te aliviar? Entregue a Deus suas preocupações. Entregue a Deus suas feridas. Entregue a Deus seus erros. Quarto, entregue a Deus as suas fraquezas. Fraquezas. E a pergunta que eu tenho a você é essa: você já se gabou das suas fraquezas? Lógico que não, né? A gente não gosta de falar das nossas fraquezas. Mulher, às vezes, ela começa a conversar com outra mulher, ela começa a contar, mas homem tem essa maneira de ser, que ele é muito competitivo, ele não gosta de expor as fraquezas para outro homem. Não, macho. E aí ele sofre com isso. Por isso que o homem morre em média 7 anos antes que as mulheres, porque eles guardam aquilo. Na sociedade de hoje, parece contracultural falar das fraquezas pessoais. Ah, não vou expor, o pessoal vai saber. Pelo amor de Deus, né? A maioria de nós gosta de falar das nossas virtudes e minimiza as fraquezas. Não. Mas Deus quer que a gente assuma as nossas fraquezas, para que então a gente possa ser fortalecido em Deus. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12. Se você olhar o 2 Coríntios 12, no começo do texto diz lá que Paulo foi arrebatado. E Paulo então foi levado em espírito para o terceiro céu, ou seja, ele teve uma visão espiritual extraordinária. Imagine só o que ele viu.
Mas aí ele fala, a partir do verso 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Entregue a Deus suas fraquezas. Quando nós usamos nossas virtudes, nós nem precisamos de Deus, porque nós sabemos fazer sozinho. Mas quando nós temos de realizar tarefas, atividades, que vão exigir o que a gente é fraco, aí a gente vai atrás de Deus, não vai? Nossa tendência é ir até Deus, e é exatamente isso que Ele quer. Pergunta para você pensar a respeito disso: pode haver vitória se não tiver deficiência? Se não tiver fraqueza? Se não tiver luta? Sua fé é exercitada quando? Quando você tem fraquezas e você depende de Deus para vencê-las. Por isso que Deus está desafiando você a entregar as suas fraquezas para Deus. No que você é fraco? Você já se olhou no espelho? Não fisicamente, mas no espelho da sua alma, e olhou para dentro de você e falou assim: você é isso, isso, isso e aquilo, suas virtudes. Mas depois você olhou para dentro de si e você falou: mas você é isto, isto, isto e isso. Você é mesquinho, você é muito irritado, você fala sem pensar. Vamos estar dando exemplo. Eu já fiz isso. Confesso que foi muito duro, porque eu comecei a me confrontar com a Bíblia. Eu comecei a olhar: puxa, se eu não faço isso, eu sou isso. Vamos dar um exemplo. Se eu minto para o meu filho, então o que eu sou? Mentiroso. Eu comecei a me confrontar. E você começa a olhar para dentro de si, e você precisa, Deus espera que você confesse as suas fraquezas. No que você é fraco? Fraquezas do passado ao presente. Deus está nesse negócio e quer usar suas fraquezas para a glória dele. Por quê? Porque quando você alcança algo que você não tinha condições sozinho, a glória vai ser de quem? De Deus. Foi Ele quem fez. Brad Johnson, um pastor, ele disse assim, olha que lindo: o solo partido produz trigo, nuvens partidas produzem chuva, o chão partido produz força, e uma pessoa partida é a que Deus escolhe para usar nos seus propósitos. Uma pessoa rendida a Deus, é essa que Ele usa. Pessoa arrogante, que acha que pode, que dá conta sozinho, essa Deus não usa. Deus usa muitas vezes os improváveis, porque esses dependem de Deus. Esses sabem que sozinhos não dão conta. Deus quer usar você, meu irmão. Você pode pensar que a sua fraqueza é grande demais para usar você, mas Deus promete usar você de forma que abençoe outras pessoas e glorifique o nome dEle. Isso contraria a lógica humana, né, da meritocracia, mas Deus quer usar tudo de você, até as suas fraquezas. O único impedimento é que para que isso aconteça, é a sua indisposição de dar a Ele tudo. O que é que você está agarrando, certo de que Deus não vai usar? Entregue cada fraqueza a Deus, e Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Eu me lembro, rapidamente, a história de Gideão. Quando o anjo aparece para ele, o anjo fala: homem corajoso. E Gideão fala: não, eu sou covarde, eu sou da menor tribo, o mais fraquinho deles. E Deus já falou: não, você é corajoso. Deus estava tornando ele corajoso. Porque entregue as suas fraquezas a Deus. Quais são as suas debilidades? Quais são as suas limitações? Entregue elas a Deus. Deus vai cuidar. É durante elas, na execução das suas fraquezas, nas suas limitações, que a sua suficiência vai estar em Deus. Você não precisa de Deus quando você dá conta de tudo. Na sua zona de conforto, onde você dá conta, tem controle, você não precisa de Deus. Você vai precisar de Deus quando você tem que usar as suas debilidades, suas fraquezas. É lá que você depende. E eu quero terminar, talvez seja, essas 4 primeiras são muito difíceis de entregar para Deus, mas eu acho que essa última é mais difícil. Entregue a Deus os seus desejos.
Entregue a Deus seus sonhos, seus anseios, seus desejos. Deus quer abençoar você até não poder mais e usar você de uma forma poderosa, mas Ele quer que você entregue a Ele os seus sonhos. Sonhos, desejos, anseios. A Bíblia diz em Provérbios 3, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar suas veredas. Quanto mais você confia em Deus, com tudo que você é, mais claro se torna o caminho. E finalmente você vai conseguir completar e cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Pergunte para você, quem é o principal beneficiário desse desejo ou desses desejos que você tem? Quem vai sair ganhando com isso? Se for só você, é importante você observar melhor. Será que você vai abençoar outras pessoas se Deus realizar esse sonho? Ou só vai trazer proveito para você? A Bíblia diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vão ser acrescentadas. Quem aqui é sonhador? Eu sou. Enquanto estiver sonhando, está vivo, né? Parou o sonho e morreu. Quem tem sonhos para realizar ainda? Eu tenho. O sonho é excelente, é bom sonhar. É sinal que você é vivo, é sinal que você sonha, que você espera algo melhor para a sua vida. Ótimo! Bruce Wilkinson, no livro O Doador de Sonhos, ele diz assim, Deus pôs em você uma paixão motriz para fazer algo especial. E por que não, ele diz? Você foi criado à imagem dele, a única pessoa exatamente igual a você em todo o universo. Ninguém mais pode realizar o seu sonho. Mas ele lembra, e ele coloca um porém, ele diz assim, se você não entregar o seu sonho para Deus, você vai estar colocando o seu sonho acima de Deus e da sua lista de prioridades. O seu sonho, nesse caso, pode ser que seu sonho é maior do que Deus para você e para você. Um sonho dado por Deus, olha que ele termina, une você ao que Ele quer fazer no mundo dele através de você. Os seus sonhos vão trazer glória para Deus se eles forem realizados? Os seus desejos, seus anseios darão glória para Deus se eles forem realizados? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Quais são suas vontades? Aquelas que você precisa entregar hoje para Deus? Eu já disse aqui várias vezes que uma das orações mais difíceis que eu fiz na minha vida, eu estava ainda em Arapongas, era licenciado. Eu tinha voltado de Marilândia do Sul, estava um final de semana com a Cláudia na casa em Arapongas, e eu me lembro que lembro até hoje a cena, a Cláudia estava fazendo jantar, eu estava na sala, me ajoelhei no sofá, e eu falei, Deus, eu entrego todos os meus sonhos para Ti. Todos os meus sonhos, que não for da Tua vontade, eu entrego ao Senhor. E eu quero que os Teus sonhos se realizem na minha vida. É fácil falar agora, mas você abrir mão dos seus sonhos, se eles não forem a vontade de Deus, é difícil você abrir de algo que você anela tanto. E confesso que muitos dos sonhos que eu tinha, hoje eu nem tenho mais, porque para mim, era tão para aquele momento era tão especial, mas para hoje eu falo, nossa, por que eu fiquei querendo sonhar aquilo? É tão efêmero, passageiro. Hoje eu vejo que os sonhos de Deus para mim são muito maiores e melhores. A Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz, de prosperar, de vitória. E eu concluo dizendo para você que a rendição total, a entrega total a Deus, te força a olhar para o fundo da sua alma. E às vezes dói. Você olhar para as suas preocupações, para as suas feridas, para os seus erros, para as suas falhas, para os seus sonhos, às vezes dói porque você tem que entregar tudo a Ele. Você tem que se expor a Deus. Mas quando você admite essas inquietações a Deus e pede perdão a Deus e aos outros, você descobre que você se liberta de tudo que atrapalhava você, impedia a sua vida, e pela primeira vez na sua vida você pode desfrutar da liberdade da sua mente, do seu corpo e da sua alma. E você pode parar de competir e de se comparar. Olha só o que diz aqui.
Você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, ao invés de insistir dar conta sozinho. Você não precisa estar sempre no controle. A Bíblia diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais em Deus. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reage às críticas ou não tem o ímpeto de ficar se defendendo toda hora. Se você nunca teve seu momento de rendição a Deus completa, faça isso agora. Hoje é o dia. Não tenha medo de dar esse passo importante. Não ouça a mentira do diabo que diz que isso não é necessário. A Bíblia é muito clara quando ela diz que a única coisa que devemos temer é a Deus, mais ninguém. A Bíblia diz assim, Isaías 8,13: o Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo, a Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Se você teme a Deus, você não precisa temer mais nada, porque você teme a Deus. Ele vai te manter salvo. Dê esse passo de fé hoje, confie em Deus, entregue tudo para Deus. Depois que você fizer isso, você vai estar firme com Deus. E uma maneira de fazer isso é compartilhar o seu compromisso de entrega com alguém que você confie, e sempre estar juntos orando um pelo outro. Você já conhece ou encontrou alguém totalmente entregue a Deus? Você conhece uma pessoa que se rendeu totalmente a Deus? Você conhece, conviveu com alguém assim? Nós vemos isso na vida de alguém quando ela coloca as necessidades dos outros acima das suas próprias necessidades. Pessoas que vivem para agradar a Deus põem em primeiro lugar as necessidades dos outros, e elas são chamadas servos. Quem não serve para servir, não serve para nada. Nada. E eu termino com uma frase de Billy Graham. Ele diz assim: preste bastante atenção. Não há um versículo sequer na Bíblia que afirme que ser cristão significa levar o tipo de vida que você quer. Quando Cristo entra no seu coração, ou no coração humano, Ele espera ser o Senhor e Mestre. Ele exige inteira rendição. Entregar-se a Cristo é como assinar um cheque em branco e deixar que o Senhor preencha o valor. Isso é entregar a vida para Deus. Você está disposto a assinar um cheque em branco e entregar na mão de Deus e falar: Deus, faz o que o Senhor quiser com a minha vida. O melhor lugar para a minha vida está é nas suas mãos. O meu desafio hoje para você, moça, moço, homem, mulher, se entregue a Deus totalmente. Renda-se a Deus. Entregue as suas fraquezas, as suas preocupações, os seus desejos, os seus erros a Deus. E confie que Ele vai cuidar de tudo isso. Uma vida totalmente entregue nas mãos de Deus. Deixa Deus assumir fique no banco do carona, deixa Ele assumir o volante da sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Vamos cantar mais uma canção. Essa canção é o que Deus pode fazer na sua vida. O Espírito de Deus está operando em nossos corações. Vamos cantar, fique em pé. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são.
Olha só que lindo. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Vamos cantar juntos de novo? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Entregue suas feridas a Deus. Os cativos e oprimidos em prisão, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Imagine-se a cena. Pelo novo a vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me a sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Ó Senhor, o Espírito do Senhor está aqui operando em nossos corações, trazendo, Senhor, sua vida e poder, ministrando a sua graça e amor. A tua palavra diz, essa canção diz, que os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos são livres, Senhor. Se alguém aqui está oprimido com o passado, com alguma dor, com alguma tristeza, Senhor, liberta, Senhor. Se alguém aqui está sofrendo com culpa por causa dos seus erros, que essa pessoa confesse, seja libertada. Ó Deus, nos ajude a entregar todas essas áreas nas tuas mãos. As nossas preocupações, as nossas fraquezas, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos erros, as nossas feridas. Nós queremos ser curados, nós queremos ter a vida que o Senhor prometeu para nós, uma vida em abundância. E uma vida em abundância é uma vida de alguém que está totalmente entregue ao Senhor. Ajude cada irmão, cada irmã, homem, mulher que estão aqui, que nos assistem, a se entregarem totalmente, completamente ao Senhor, todas as áreas das suas vidas, a expor-se, a vir a Deus como estão, vulneráveis, expostos, entregues.
rendidos ao Senhor, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui. Vamos cantar mais essa parte. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Creia nisso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Vá em paz, tenha uma semana entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.